Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Hoje a Experiência Brasil é muito especial, é um tema muito importante para mim, um tema que me é muito caro, que é turismo LGBT e os desafios da hospitalidade inclusiva nesses meios de hospedagem. Né? Muita gente discute, diverge sobre esse tema, então eu resolvi trazer pessoas que têm experiência no meio de turismo e experiência também como viajantes para a gente fazer uma reflexão sobre exatamente esses desafios. Qual é a diferença do turismo chamado convencional para o turismo LGBT? Até precisa ter uma diferença de tratamento, as pessoas têm que ser tratadas de forma diferente. Enfim, muita gente fala, não, no meu hostel todo mundo é tratado igual. Será que é mesmo? Será que realmente é? Será que realmente todo mundo percebe as pequenas ações preconceituosas que acontecem, que o público LGBT se sente agredido e muitas vezes por vergonha, por medo, por insegurança, acaba não falando com os donos de hostel, não falando com os gerentes dos hostels. Então, para isso, hoje eu convidei o Átila Paixão, vou chamar ele aqui na tela, que é vice-presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT, e também convidei o Rick, que é um viajante que foi voluntário em hostel, que a gente se conheceu no começo desse ano, teve um papo ótimo. Eu falei que ele ia me dar uma entrevista, não achei que ia ser online, mas por conta da pandemia acabou sendo. E eu chamei também a Natasha Roxy, do projeto Transnômade, que é uma mulher trans preta, corajosa muito corajosa, vamos manter assim só, que saiu viajando com R$ 5 pela América Latina, foi parar no Paraguai, foi parar no Uruguai, trabalhando em hostel, trocando trabalho por experiência de hospedagem. E ela tem muito que acrescentar, ela mantém o projeto Transnômade, onde ela documenta com fotos, com vídeo, essa experiência de mulher preta trans viajando sozinha pela América Latina. A Natasha teve um probleminha na conexão dela, daqui a pouco ela volta, espero que ela volte, porque a história dela é muito legal, precisa ser contada. Ela já foi entrevistada também no Brasil Hostel News lá no começo, se não me engano, janeiro de 2018, se eu não me engano, sobre a vivência de pessoas trans em hostel. E para começar o programa, eu vou chamar o Rick. Ah, a Natasha voltou aqui. Deixa eu adicionar a Natasha aqui na tela. Oi, Natasha. Oi, gente, tudo bem? Liguei a webcam. Gente, que sufoco. Meu celular parou. Deu um pau no meu celular. Daqui a pouco eu te chamo aqui. Olha como é que tá. Tá preso na live antes da gente começar. Não sai dessa tela. Gente, eu vou chamar o Rick aqui para a gente começar o papo. Rick, boa tarde. Obrigado pela sua disposição. E uma coisa que eu queria dizer que eu não falei na abertura, eu queria dedicar esse programa hoje ao hostel onde a gente se conheceu, eu e o Rick, o Café Hostel, que foi o primeiro hostel hetero-friendly do Brasil, um hostel que abraçou a bandeira da diversidade de uma maneira absurda. É um lugar onde era um lugar incrível, o Rick vai poder falar mais da experiência dele. Então, eles decidiram, por um problema causado por conta da pandemia do Covid-19, eles tiveram que fechar as portas essa semana. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, tanto o mercado de hostel, quanto a galera que conhecia e que frequentava o hostel, ficou todo mundo muito triste. Então, assim, a minha singela homenagem ao Luiz e a Karina. E esse hostel tem um detalhe, ele era comandado por uma mulher preta e uma bicha drag queen, não binária. Então, assim, é uma coisa muito fora da curva e que funcionava de uma maneira muito grande. E é o que eu quero perguntar para o Rick. Como que foi essa experiência lá? Como que você chegou lá? Como que você descobriu o hostel? O que você foi fazer lá? Me conta. Então, oi, gente. Boa tarde, Diego. Boa tarde, gente. Eu sou o Rick, né? Eu morei em São Paulo, vivendo essa experiência de troca de trabalho por hospedagem. E no meu último ano, vivendo essa experiência, eu acabei caindo no Café Hostel,
O Café Hostel, na verdade, é um hostel conhecido entre os hostels exatamente por conta disso que o Diego falou, né? De ser o primeiro hostel hétero-friendly do Brasil. E eu... A experiência de viver no Café Hostel foi muito acolhedora, na verdade, porque quando você é bicha, você acaba se sentindo muito isolado e excluído das atividades sociais que acontecem normalmente dentro dos hostels convencionais, né? Que é, na verdade, tipo, você tá viajando também, você também quer ter experiências interessantes, e quando você é bicha, você se diverte quando você tá com outras bichas, tá ligado? Então, eu tive outras experiências em outros 2 hostels antes e eu senti muito essa exclusão social, sabe? Do rolê que eu queria dar, as pessoas não gostavam tanto do rolê que eu gostava de colar, até porque a maioria eram pessoas héteras, né? Então, a experiência no Café Hostel foi muito de acolhimento, muito de se sentir em casa, muito de eu poder colocar a minha personalidade no meu trabalho lá dentro, sabe? Foi até uma experiência de autoconhecimento, de possibilidade de eu me conhecer mais, assim. Foi gigante. Existe uma... Porque o café, ele tinha uma questão de o staff era LGBT, né? O Luiz, o dono, é uma drag queen conhecida, ele participou daquele programa, é a Mina de Leon. Mina de Lyon, não de Leon, de Lyon. Isso, Mina de Lyon. O programa de bolo do SBT, que eu não lembro o nome agora. Tem alguma diferença? Você sentia a diferença dos outros hostels que você ficou para o café, para um hostel onde tinha essa cultura da diversidade em questão à sua segurança ou em ficar à vontade para ser você mesmo dentro do hostel? Com certeza, na verdade, eu estive me sentindo muito confortável em todos os outros hostels, mas a gente volta para a parada da inclusão social que eu falei, né? Eu estando no meio de um staff que é LGBT, eu vou ter muito mais para compartilhar e muito menos para ter que ficar explicando, sabe? Muitas coisas em questão de como ser tratado, em questão de como tratar as pessoas que vão me visitar, talvez. Então, o Luiz, né, a Mina de Lyon, nas entrevistas, ele sempre deixava claro qual que era o intuito do hostel, qual que era o intuito da energia que ele queria reproduzir dentro daquele espaço. Então, a oportunidade de ter um staff 100% LGBT ou pró-LGBTs, né? Às vezes não eram pessoas LGBTs, mas eram pessoas que estavam super engajadas em causas sociais. Me ajudou a construir muita coisa na minha personalidade, na minha militância, e enfim, foi gigante. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer a Natasha agora, tá tudo bem aí, Natasha? Vamos lá, entra no quadro. Ai, peraí, gente, que incrível, tô amando. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô, gente? mas você tá olhando para a câmera errada. Agora sim. Eu tô vendo vocês aqui na tela e tô olhando pra... Maravilhosa, olha, vou olhar pra cá. Olha isso aqui, é meu amuleto, eu tenho ele há uns 3, 4 anos, tá vendo? É o planeta Terra, né? E aí, gente, que maravilhoso estar com vocês. Deixa eu te apresentar, Natasha, deixa eu te apresentar. Bom, a Natasha Roxy é uma mulher trans preta, é uma pessoa que eu conheci no começo do projeto do Brasil Hostel News, quando eu estava buscando personagens para falar sobre experiência LGBT, especialmente trans dentro de hostel, e alguém me indicou, a gente participa de um grupo de mochileiros LGBT no WhatsApp, e alguém me indicou ela e falou do projeto Transnômade. E aí eu fui pesquisar e era uma loucura. Ela saiu do Brasil com pouquíssimo dinheiro, foi parar no Paraguai, foi trocar experiência. Me conta um pouquinho, rapidinho, o que é o Projeto Transnômade e como foi essa sua viagem. Então, o Projeto Transnômade, quando ele começou, foi uma narrativa que eu fui traçando e criando, sabe? Eu não tinha ideia da estrutura que eu ia criar, sabe? Nenhum nome, não sabia. Eu sabia que eu tinha essa vontade dentro de mim de viajar, de ser uma mochileira. E aí, depois, no meu primeiro mochilão, como você falou, que eu viajei com R$5, eu falei, as pessoas falavam para mim, e eu falava para mim mesmo que eu deveria documentar isso. Essas minhas viagens, essas minhas loucuras de estar pelo mundo, andarilhando por aí. E aí achei importante, porque eu tenho uma paixão que é o audiovisual e tenho a paixão que é viajar. Então, nada mais justo que juntar os dois e criar esse projeto que é o Transnômade.
onde eu saio viajando por vários lugares, documentando essas pessoas, fotografando a mim mesma, falando sobre a construção da minha narrativa enquanto uma mulher preta, trans, viajante, pelo mundo, o quanto as pessoas me leem, como elas me enxergam, como eu me sinto em cada país, em cada cidade, em cada bairro que eu vou, sabe? É muito importante para mim esse projeto, assim, eu agradeço muito por estar aqui com vocês, eu tô amando, eu tô me sentindo na CNN Brasil. No Brasil Hostel News, não é bem isso, mas a gente chega um dia lá. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Em relação à sua segurança, né? A gente conversou, a gente conversa sempre. Como que você sentia a sua segurança chegando num ambiente de hostel? Eu sei que você sofreu transfobia, racismo, você sofreu vários preconceitos interligados aí, né? E como foi essa sua... Você teve apoio dos hostels? Os hostels te apoiaram em relação às suas reclamações, aos seus problemas? Então, sim, aconteceu várias coisas, assim. A minha primeira experiência foi no Paraguai com hostel. Eu nunca tinha experiência alguma com hostel, nem de hospedagem, nem de eu pagar para ficar ali. Minha primeira experiência realmente foi com um trabalho voluntário. Quando eu cheguei em Cidade do Leste, que é a fronteira com o Brasil e Paraguai, de lá eu segui até Assunção, que eu já tinha uma proposta, que eu procurei essa proposta antes de chegar no Paraguai. A dona do hostel me chamou, me esperou para fazer esse trabalho, ela estava precisando de gente para limpeza. E aí, o primeiro reflexo que eu senti foi a questão que, tipo, acredito eu, não falo pela questão de raça, mas eu falo pela questão de classe, que eu, por não ter tido a oportunidade de ter estudado inglês, eu perdi muitas oportunidades. A minha primeira oportunidade foi deixar de ser recepcionista ou estar recepcionando as pessoas. Então, isso fez com que minha única oportunidade fosse fazer limpeza, faxina, e isso é algo que eu vi que refletiu muito nas minhas viagens, sabe? Não tenho um estudo, eu tenho ensino médio completo e tal, mas eu não tenho inglês. Eu já tenho quase 30 anos, então acho que a maioria das trans, são poucas as trans que sabem outra língua, um segundo idioma. Eu sei mais ou menos o espanhol, eu tô um pouco oxidada no espanhol, porque, né, você acaba perdendo o costume por voltar ao Brasil. E aí tem a questão, também, eu trabalhei em vários hostels. Cada deles eu senti uma coisa diferente de como as pessoas me liam, enquanto mulher trans preta, e como as pessoas se referiam a mim, vinham até a mim. Eu trabalhei, meu último hostel que eu trabalhei, que foi em Montevidéu, no Uruguai, eu trabalhei como faxineira, eram 5, 6, não lembro a quantidade de voluntários, mas tinha bastante, a maioria era brasileiro. E aí tinha a questão de eu me sentir inferior nesse quesito, porque eram muitas línguas, eram muitos idiomas, pessoas que viajavam por muitos lugares, enquanto eu estava começando. E, sabe, isso foi algo que me afetou um pouco nesse sentido de caramba, eu queria ter tido mais oportunidades, essas oportunidades que todo mundo que está aqui comigo no hostel está tendo, sabe? Aquela sensação de você se sentir assim, nossa, eu quero fazer a minha oportunidade, eu preciso viajar também, igual essas pessoas. Eu não tenho esse privilégio de estar viajando o tempo inteiro, sabe? Eu tento criar isso, construir essa narrativa, mas é muito difícil para mim também a questão da autoestima, sabe? De me olhar, de estar com o outro, de estar em coletividade. Eu trabalhei lavando 8 banheiros por dia, foi uma experiência fazendo café da manhã. Às vezes eu tinha que fazer tudo sozinho no início, porque antigamente no início era só 2 voluntários, aí depois foi aumentando a quantidade de voluntários. Aí tem a questão mesmo da linguagem também, que eu acho que foi muito forte. E teve oportunidades que me fizeram um teste comigo, de eu interagir com pessoas na recepção. Eu tenho algumas fotos, acho que você chegou a ver no meu Instagram, tem lá. Eu na portaria de um hostel, sendo recepcionista, eu me senti muito bem. Eu falei assim, vamos fazer uma foto. E aí, naquele momento, a primeira pessoa que chegou foi uma galera da França, e eu não sabia francês, menina. A sorte que o rapaz sabia português muito bem, a galera sabia inglês, e aí também eu tentava desenvolver, foi ali assim, na garra, na força ali da vontade, mímica, mostrando o que está escrito em inglês, em português ou espanhol, em algum aviso, explicando sobre o Wi-Fi, sobre o quarto, a numeração. Foi também uma questão de sobrevivência, sabe? Eu precisava me manter de um lugar para ficar, para sobreviver, para fazer essa troca com as pessoas. E o mais interessante é que nesse último hostel, por ele ser tão rotativo, eu tinha a questão do afeto. Eu sou muito afetivo, eu sou muito carente. E, assim,
as pessoas no hostel, você conhecia num dia, você não sabia quando a pessoa ia embora. Ela poderia ficar 3 dias, ela poderia ficar um mês, tinha gente que ficou uma semana. E aí a vida de hostel, a gente tá acostumado a falar tchau o tempo inteiro, né? Muito doido. A gente faz os melhores amigos em 2 dias e depois fala tchau no terceiro. Gente, isso é muito forte, porque, sabe, às vezes você se apaixonava por um boy, daqui a pouco você conhecia uma mulher maravilhosa que está se empoderando, viajando pelo mundo, pelos quatro cantos do mundo. Daqui a pouco você conhecia um casal de gays, casal de lésbicas, um casal hétero, e aí você se apegava à história daquela pessoa, aquilo te consumia de uma maneira, sabe, que era muito bom, e daqui a pouco uma pessoa ia embora, batia uma tristeza, gente. Era assim, mas é muito bom, muito bom. Gente, deixa eu só ver assim se eu entendi. Eu tô vendo aqui os comentários, estão comentando assim: estamos todos juntos assistindo no café. A galera do Café Hostel tá assistindo aí enquanto desmonta a casa, é isso mesmo? Me falem, me confirmem se for, porque aí a gente vai ficar mais feliz ainda. Deixa eu trazer o Átila na conversa aqui, que ele tá ali só assistindo a gente falar. Eu desabilitei seu microfone, agora habilitei de novo. Foi calado. Ficou caladinho aí. Não foi calado, nunca, não nos calarão jamais. O Átila, de novo, para quem não acompanhou o começo, o Átila é vice-presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT. E antes da gente falar dessas questões do desafio de hospitalidade, eu queria que você desse um panorama rapidinho do que é a Câmara, do que ela faz e qual é a função dela dentro desse trade, dentro desse cenário de turismo do Brasil. E muito obrigado pela sua disposição em participar aqui comigo. Tá certo. Bom, rapidinho, né, já fui apresentado, meu nome é Átila Paixão, eu estou como vice-presidente da Câmara, eu sou profissional de turismo há 10 anos, já trabalhei com hotelaria, mas uns 8 anos eu trabalho com agência de viagem, eu tenho minha própria agência hoje, trabalho com turismo LGBT, e trabalho com eventos. Então, assim, tenho bastante vivência nesse meio, além da posição na Câmara. O nosso trabalho, assim, para o pessoal entender que muita gente confunde, a Câmara ela é um espaço formado por voluntários, tá? Nós somos uma organização não governamental, a gente não tem financiamento do governo, não somos uma entidade bancada com dinheiro público, então já rolaram umas acusações, principalmente das pessoas preconceituosas e tal. Então, assim, basicamente são os empresários que compõem a Câmara que cedem o seu tempo e mantêm ela, principalmente o presidente, que é o Ricardo Gomes, que de 3 anos para cá resgatou a Câmara de um estado de inércia e transformou ela numa máquina, assim, que a gente não para agora. Então, assim, o trabalho da Câmara é muito fomentar as atividades no turismo, né? No caso do turismo LGBT, fomentar as empresas, os players do turismo, o público final, os destinos. Às vezes a gente consegue estabelecer conversa com entidades que representam locais, cidades, etc., ou redes hoteleiras, enfim, a gente trabalha com todos os players do turismo para tentar trazer a questão da visibilidade, da diversidade, da importância da diversidade e também, por que não, né, do impacto econômico, porque o turismo LGBT ele representa uma fatia muito grande do turismo mundial. Então, estima-se que o LGBT gasta mais na questão de turismo, nas suas viagens. Em uma média, a gente viaja mais vezes do que o turista não LGBT, não vou chamar de convencional, porque ninguém aqui é anormal, mas é porque usam muito esse termo e eu não gosto. Então, assim, estima-se que isso com dados, tá? Não estou aqui jogando com suposição, mas o turismo LGBT ele tem um impacto muito forte na economia e no trabalho de muitas pessoas. Então, assim, não é só... Tem um número aqui, desculpa até te interromper, tem um número aqui da pesquisa da LGBT Travel Market, que em 2018 foram 218,7 bilhões de dólares gastos por turistas LGBT. Então, assim, é uma fatia de mercado muito interessante para o empresário também olhar, né? Sim, e não só pelo dinheiro, tá? Porque às vezes a gente recebe essa crítica de tocar no ponto da economia por causa da questão da exploração do pink money, mas porque, assim, o mundo evoluiu, né? Assim, pelo menos a gente está tentando, apesar de algumas pessoas estarem resistindo a essa evolução. Mas
a questão de trabalhar com a diversidade, estimular a inclusão dentro das empresas, não só com o público final, não só para vender para LGBTs, mas para acolher o funcionário LGBT dentro da sua empresa. Todas essas questões hoje, elas são muito debatidas dentro do meio empresarial. Então, assim, como você abre oportunidades para todo mundo? Como você vai fazer essas pessoas serem respeitadas? E muitas vezes, assim, isso só vai refletir no público final, no atendimento ao público final, quando você faz o dever de casa com quem dedica o seu tempo e a sua vida trabalhando naquilo ali. Então, assim, não só a inclusão com a diversidade sexual e de gênero, mas racial também, que tem sido um debate que voltou, assim, a explodir. Não que tenha sumido, mas, assim, está muito em alta por causa dos acontecimentos recentes aí na nossa vida. Então, assim, diversidade não é só, vou vender para os gays porque eles têm mais dinheiro, que é uma frase, sim, bem estigmatizada. É horrível isso, né? Assim, eu vou incluir aquele meu funcionário que é diferente. Eu vou fazer ele se sentir confortável trabalhando aqui. Isso, no final das contas, vai refletir em como a sua equipe presta o serviço na ponta, principalmente quando a gente está falando do nosso segmento, que é serviço, e a gente lida diretamente, essas pessoas que trabalham com o serviço na ponta, elas lidam diretamente com o cliente final, literalmente cara a cara, seja nas agências, seja o guia, seja os recepcionistas dos hostels e dos hotéis. Então, assim, a gente tem um contato direto com o turista, por assim dizer. O cliente é uma pessoa que a gente tem uma interface cara a cara. Então, assim, como que você vai trabalhar tudo isso para chegar num objetivo de se tornar uma empresa não só friendly para poder captar o dinheiro do mercado LGBT, mas também, tipo, inclusiva no seu âmbito interno. Então, assim, tem todo esse trabalho. Nosso trabalho como Câmara é tentar trazer esse debate sempre à tona, trazer empresas, players, dentro e fora do turismo, porque a gente também trabalha com outros assuntos, como cultura e empregabilidade, mas fazer isso andar, fazer esse debate girar no Brasil e trazer as pessoas para essa conversa e desenvolvimento, assim, de raciocínio, por assim dizer. A gente estava conversando ontem por telefone, antes, né, para a gente entender os assuntos que a gente ia abordar na conversa hoje, e você me falou de 3 pontos muito importantes, né, porque eu até lancei uma reflexão no grupo de hostels que a gente tem sobre qual empresário tinha uma política de treinar os seus funcionários para o atendimento. E até indo mais para esse tema, o tema original da live, que ele é muito aberto, mas enfim, sobre os desafios da hospitalidade. E muitas das respostas, e eu entendo muitas vezes, eu conheço os donos de hostel, eu sei que não é por maldade, é por ignorância no sentido de não conhecer, de desconhecer as questões. Falam, não, aqui no meu hostel todo mundo é igual, aqui no meu hostel todo mundo é tratado de maneira igual. Será? Né? Aí a gente conversou muito, você me falou de 3 pontos que vocês trabalham muito na Câmara, né? Eu bato muito na tecla do seguinte, quem responde muito essa questão de aqui é todo mundo igual e etc., a pessoa sem querer comete um erro que ela não percebe, porque assim, nós somos diferentes. O que se briga muito, a militância, seja não só para negócios ou para serviço no turismo, mas no dia a dia como sociedade. A gente luta, por assim dizer, que as nossas diferenças sejam vistas e respeitadas como diferenças. Não é achatar todo mundo e transformar todo mundo na mesma coisa, porque nós não somos. Então, assim, se as pessoas não são todas iguais, o fato de você dizer que eu trato todo mundo igual, você já errou de alguma forma. Por mais que não seja na maldade, porque essa resposta vem muito de um senso comum, tipo, de inocência mesmo. É pelo que você falou, é uma ignorância no sentido de que a pessoa não se aprofundou naquele assunto. Então, assim, 3... Oi? Não, pode ir. Os 3 pontos que eu comentei com você ontem foi que são níveis diferentes, que às vezes quem trabalha com serviço não percebe quando está falando de trabalhar com diversidade, não só sexual e de gênero, mas eu até comentei a racial também, que é a questão da segurança, do respeito e aí da inclusão, que já até o Rick citou quando ele trabalhava, ele sentiu essa diferença. O respeito vem muito no básico, que é do tipo como as pessoas tratam as outras, vem num nível mais fácil de se perceber. Então, assim, como você prepara a sua equipe para que ela não cometa gafes ou transpareça ali um preconceito internalizado sem querer com pessoas
com casais homoafetivos que chegam no seu meio de hospedagem para se hospedar. É o clássico, a pessoa reserva uma cama de casal e enfiam num quarto com 2 camas de solteiro. Isso é o clássico. Que acontece. Eu tive essa experiência na Itália. As pessoas tentaram me convencer, não, vamos pôr em 2 camas solteiras. Eu falei, não, a gente é um casal, a gente vai ficar numa cama de casal, não tem problema isso. Eu não reservei errado. Às vezes, né? E às vezes você tem que bater o pé nisso e é chato, porque assim, você fica tendo que se reafirmar e assim, a pessoa não é obrigada, sabe? É óbvio que a gente tem que entender, no nosso caso, que é necessário. Hoje a gente tem essa visão de que é necessário a gente bater o pé e dizer, não, sim, somos um casal homoafetivo. Mas até há pouco tempo atrás, muita gente, inclusive, tinha vergonha de falar. Então você colocava a pessoa numa situação chata, dela ter que voltar na recepção e falar, pô, vocês erraram a minha cama. Entendeu? E aí, enfim. Tem essa questão do respeito, como eu falei. Tem a questão da segurança, que é um outro ponto, apesar deles conversarem, porque às vezes pode ser uma coisa desrespeitosa, de leve, mas que assim, não te coloca em risco. As pessoas trans vão... provavelmente a Natasha pode citar mais experiência com relação a isso, mas tem a questão da segurança, por exemplo, hoje no Brasil, discriminação por homofobia é crime, né, de acordo com as últimas decisões aí da justiça. A gente pode enquadrar como crime comparado ao racismo. Então, assim, como que o seu staff vai reagir se um outro cliente for homofóbico ou for violento com um casal do mesmo sexo, ou com uma pessoa trans? Porque, assim, você pode achar que seu staff é para lá de evoluído, maravilhoso, todo mundo ali trata todo mundo numa boa, mas eles sabem reagir, eles sabem os direitos das pessoas negras, das pessoas LGBT, e se os outros clientes sofrerem discriminação, assim, na cara, na frente deles, e aí, eles vão fazer o quê? Como é que eles vão reagir? Então, assim, esse staff tem que estar capacitado para isso. Não só se o estabelecimento for especificamente para atender o turista LGBT, porque esse é um ponto extra que eu comento, que é a questão da especialização. Como vocês citaram, o Clube Hostel, né, o nome. Eles decidiram... Café Hostel. Inclusive, eu vou até, tô com uma surpresa aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. E o áudio de vocês está travado, gente. Tá mudo. Opa, a gente tá sem mic, desculpa. Abriu? Não. Abriu, gente. Então, eles iam ser, o Luiz e a Karina iam ser os entrevistados desse programa, mas aí, como eles anunciaram que o Café Hostel está dando um tempo, não está fechando, porque eu não admito isso. Não admito o mercado de hostel sem vocês, estejam cientes disso. Aí eu vi que eles estavam assistindo, eu chamei eles. E aí eu queria até que vocês comentassem, gente, do que o Átila estava falando, desculpa te cortar, Átila, sobre essa posição de como orientar o staff. Primeiro, adoro vocês, obrigado por vocês terem topado entrar aqui de última hora, assim, achei o máximo isso. Obrigado. E como que vocês orientavam o staff? Qual era essa preocupação de vocês em orientar o staff de vocês em relação à transfobia, homofobia e ao respeito aos outros hóspedes? Então, quando a gente fazia a seleção dos voluntários, ali naquela seleção, eu já dava uma pré-selecionada na pessoa, você já consegue perceber se a pessoa vai ser fácil de conversar, se ela não vai ser fácil de conversar, entendeu? Aí, baseado nisso, eu sempre lembrava a pessoa, falava assim, olha, nós somos um hostel LGBT, aqui a gente não aceita nenhum tipo de preconceito, racismo, blá, 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 blá. Como nunca aconteceu, né? Aconteceu, na verdade, uma vez só com um hóspede, a gente mandou o hóspede embora, claramente, tudo mais. A gente sempre, na verdade, instruiu. Quando a gente via um voluntário fazer um comentário, por exemplo, machista, ou... Porque nunca aconteceu comentário transfóbico, mas mais machista mesmo, coisa assim, a gente explica, a gente tenta fazer ele entender o porquê que ele está sendo daquele jeito, entendeu? Porque a pessoa mesma, ela não percebe. Ela fala assim, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu assim, mas, amiga, eu sei que não, entendeu? Mas ninguém quer nunca dizer, entendeu? Mas a gente tá aqui pra te falar assim, ó, o que você disse é errado, então repense isso, entendeu? Então a gente já fazia uma seleção mais pelo... Mas era mais você mesmo que escolhia os voluntários. Pelos voluntários mesmo. Então ali eu já tentava pegar pessoas que eram mais mente aberta, pessoas que fossem LGBTs, tinham preferência, entendeu? Pra já evitar esse tipo de problema, sabe? Era bom porque as pessoas que às vezes vinham trabalhar, ou o mesmo hóspede vinha aqui e via bastante gente LGBT, né?
normalmente a gente tinha bastante mais homens gays, então via bastante e já entendia o que era o hostel. Eu já chegava aqui, já tinha uma pessoa na recepção que ia receber ele, e depois de manhã, sempre de manhã, quem tá aqui é o Luiz, então, e daí ele ficava naquela coisa, tô num ambiente que é populado, aqui eu tô no Vale. Então a pessoa já sabia que o lugar que ela chegou, ela tinha que respeitar, né? Então se ele fosse homofóbico, alguma coisa assim, ele já ficava meio esperto, mas a gente via muitas vezes, principalmente no último ano, a gente via muitas vezes as pessoas, principalmente homens, que eu acho que passam por situações de mais agressão mesmo, física no caso, via muitas vezes os caras chegavam aqui, às vezes chegavam comigo à tarde, eram simpática com ele, né, fazia o check-in e tal, e de manhã o Luiz conversava com eles. Quando eu chegava aqui de novo no outro dia, à tarde, era outra pessoa, porque a pessoa realmente estava aberta, totalmente aberta, assim, porque ele percebe que a bandeira que a gente tem aqui na frente não é só uma bandeira para falar que a gente é friendly, não, a gente não é um hostel LGBT friendly, LGBT friendly, a gente é um hostel LGBT, assim, sabe? Hétero friendly. Hétero friendly, né? Um LGBT friendly. Exatamente. Uhum. E Então, aí eu queria trazer o Átila para a conversa aqui também, de novo, ele já está aqui na tela, porque a gente falou ontem também dessa questão de se posicionar enquanto empresários, né? De não só colocar uma bandeira para dizer que é friendly, isso é só uma perfumaria, vira um pink money, de certa forma, né? Você só quer se aproveitar, né? Exatamente, porque aí vem a questão do terceiro ponto que ficou faltando, que é a questão da inclusão. Legal que você promove a segurança, legal que você promove o respeito, porque isso deveria ser obrigação de toda empresa, né? Esse é o ponto que é obrigação. Não vou te dar estrelinhas por isso. Não vou te dar um prêmio porque eu não sou agredido no seu estabelecimento. Isso é obrigação. Esse é o ponto zero. Desculpa, me engasguei. Esse é o ponto zero. Então, assim, daí é o mínimo. Tá? Menos do que isso a gente não aceita. Agora tem a questão da inclusão. Botar uma bandeira na porta não é inclusão. Sabe? Botar o coloridinho lá não é inclusão. Você tem que prestar atenção. O Rick até comentou, assim, quando você vai pensar no entretenimento ou nos momentos de convivência do hostel, por exemplo, será que você pensa para todo mundo? Será que aquela coisa não é direcionada muito? Ontem a gente comentou, já tive essa experiência no hostel nos Estados Unidos, de chegar sexta-feira ou à noite e as festas serem bem aquela coisa tipo mulherzinha bêbada, para os caras irem atrás. Tipo, eu como gay olhei e falei, vou fazer o que ali? Eu não interagi com nada do hostel. E era um hostel que, assim, é super conceituado, super bem localizado, super bonito, não sei o quê, no centro ali de Miami Beach, e eu não interagi com nada, porque eu não me sentia confortável. Então eu colei nas outras bichas que estavam hospedadas ali, que eu conheci, que a gente rapidinho descobre quem é, porque, né, a gente sabe das nossas... Né? O radar é bom, né? Você instala um sininho na porta, a gente rapidinho se identifica. Aí a gente se colou e foi, tipo, a gente não conseguiu interagir com o que o estabelecimento tinha de entretenimento. No máximo, a gente comia pizza com todo mundo na hora da pizza. Tipo, uau. Porque as outras coisas não eram pensadas muito para todo mundo, entendeu? Então, isso vai refletir. Ontem eu dei um exemplo que eu uso sempre. Inclusão tem que ser prestada atenção até no momento que você está divulgando o seu negócio. Cometem muito esse erro. A gente passou agora há pouco pelo Dia dos Namorados, né? Tipo, restaurante Dia dos Namorados vai fazer aquela propaganda com, tipo, homem e mulher. E aí, como é que você vai reagir com um casal homoafetivo numa campanha dessas? Como é que você vai se posicionar na rede? Como é que você vai divulgar isso? Você vai divulgar só o casal hétero? Você vai botar um casal homoafetivo para poder estampar sua campanha? Você vai prestar atenção na diversidade racial? O que adianta? Hoje todo mundo presta atenção nisso. Você vai entrar no estabelecimento, ainda mais de serviço. Você vai olhar todas as propagandas do Instagram. Aí só tem gente branca, loura, do olho azul. Tipo, num país igual ao Brasil, que é super miscigenado. Tem alguma coisa errada. Eu não vou para esse lugar, porque isso aqui tá estranho. Esses caras, alguma coisa eles não estão prestando atenção no 2020. Mesma coisa com a questão da diversidade sexual. A gente, como gay viajando, a gente está no momento, principalmente, 99% das vezes a gente vai viajar para hostel para um momento de lazer. Aí você vai para um lugar que, tipo assim, cara, o que eu tenho para fazer aqui? Absolutamente nada. Então eu vou para lá. Vou procurar um lugar onde eu me sinta mais acolhido, onde eu acho que eu vou achar mais pessoas que tenham o mesmo interesse e etc. Então, assim, são esses pontos, sabe? O respeito à segurança, que são obrigação, ponto zero, e a inclusão, que é como você vai promover que as pessoas que são diferentes, por isso que eu falei da questão de prestar atenção nas diferenças, dizer que todo mundo é igual, é, de certa forma, um erro,
como que você vai prestar atenção nas diferenças e como você vai trazer todo mundo para esse momento de inclusão, para participar das coisas juntas. Que inclusão é isso, né? Incluir todo mundo nas suas diferenças para poderem entrar ali na sua proposta. Então, num hostel, no meio de hospedagem que promove a convivência, como que você vai fazer isso? Não adianta dizer, aqui você não leva um tapa na cara. Oi? Bom, obrigado, né? Muito obrigado. É o que eu esperava, já. O que eu esperava. As coisas são mínimas, assim. Às vezes é prestar atenção, por exemplo, se na cidade tem alguma iniciativa de um guia gay, por exemplo. Se chama guia gay porque eu falo guia gay, não falo guia LGBT. Tem um site chamado Guia Gay. Tipo, Guia Gay São Paulo. Seu hostel não precisa ser LGBT para que você tenha lá, tipo, que os seus recepcionistas e tal saibam apontar. Você está procurando uma vida noturna para o seu público? Tudo bem que hoje tem a internet, mas bota lá, tipo, vê se o cara não tem aquele projeto lá que divulga as coisas LGBTs da cidade, se eles não têm um folheto para deixar lá, se não tem um passeio diferente, se não faz uma... O hostel tem muita parceria com festa, e indica as festas, entretenimento. Não tem uma festa gay, uma festa LGBT, uma festa, sabe, pop, uma festa de música eletrônica, que você possa prestar atenção, cara, tem um público aqui que pode ser o meu público, o que eu tenho para oferecer para eles? Isso é inclusão. Vai do mínimo ao, sabe, pintar tudo de colorido para fazer um ambiente mais alegre. E, assim, o outro ponto que é fora desses três é a questão da exclusividade e especialização. O café é especializado em LGBT. Eles são direcionados para LGBT. Mas não significa que os outros não vão atender esse público. Eles não precisam se especializar. Eles não precisam ser, tipo... Eles não precisam ser 100% LGBT no staff, eles não precisam, tipo, transformar o seu negócio numa coisa direcionada para o nosso público. Mas eles podem prestar atenção na gente e atender a gente também. Agora, a questão como eles vão fazer isso vai depender das informações que eles buscam e como que eles vão executar isso no seu estabelecimento. Então, assim, são 3 pontos essenciais e o outro é um extra. Eu, na minha agência de viagens, eu tenho... porque eu vim de uma grande agência, que eu não posso citar a marca, mas eu vim de uma grande operadora de turismo, trabalhava com público geral. Eu tenho meus grupos de senhoras que vão para o Nordeste todo ano, não tem nada a ver com LGBT. E eu tenho um projeto que é o Viagem com Orgulho, que é direcionado para o público LGBT. Eu tenho uma comunicação direcionada para isso. Eu tenho um foco direcionado para isso. Então, eu fiz a escolha, até porque eu sou envolvido nisso até os cabelos, né, de ter uma coisa específica para LGBT. Eu fiz essa escolha, mas... não é todo empresário que precisa decidir, até porque não se torna especialista em diversidade com um cursinho de meia hora ou uma live que, apesar da nossa conversa ser muito informativa, isso não vai tornar ninguém especialista. Né? A gente é uma coisa constante, o mundo está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Preconceito e inclusão é uma coisa que a gente debate diariamente. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que está o dia inteiro, todo dia falando disso, ele pode adaptar o seu negócio para poder ser mais respeitoso, seguro e inclusivo com a diversidade. Então, é isso. Legal. Tem um detalhe que eu reparei. Oi, Karina, você ia falar alguma coisa? Não, ela falou o microfone estava aberto, desculpa. Não, eu ia falar com vocês porque... nesse começo de ano, eu fiquei no café, eu ia ficar 2 dias, eu acabei ficando 5, porque eu não consegui ir embora. E aí eu vi muitas vezes o Luiz fazer uma coisa que para mim é um trabalho de catequese, assim. A gente estava na frente do hostel um dia e acho que tinha uns 2 meninos ingleses, e o Luiz estava dando uma aula sobre como é o Brasil em relação à homofobia, transfobia, porque as pessoas acham que a gente é um país do carnaval e que está tudo bem, né? E eu achei isso muito legal, eu fiquei prestando atenção, não foi só uma vez que eu vi, foram algumas vezes que eu vi, que sempre que ele podia, ele trazia o assunto para a roda e dava aquela catequese para os hóspedes. Isso é uma forma de fazer política, de se colocar como inclusivo e de marcar território também, né? Também acho que mostra que você não tem medo, sabe? Tipo, porque muitas pessoas pensam que, agora que o meu hostel, que nem a gente resolveu que ia ter o hostel LGBT, porque sim, entendeu? Porque eu não conseguia imaginar, eu sabia que a gente precisava de um lugar assim, entendeu? Só que, lógico, o nosso público, ele era extremamente variado, a maioria ainda era heterossexual. E aquele negócio que você falou dos próprios atendentes, era o que eu falava para todos os atendentes aqui. Você vai perguntar para a pessoa o que ela quer.
O hóspede que ele chega aqui na recepção perguntando para você, eu queria sair hoje, o que você me indica? O que você quer fazer? Sabe, a gente que está em São Paulo, você está na maior cidade da América Latina, me fala o que você quer que eu arrumo para você em qualquer lugar, entendeu? Então acho que isso era muito legal, porque apesar de nós sermos extremamente exclusivos LGBTs, a gente tinha balada pra galera hétero ir, a gente fazia festa com todo mundo reunido, eles aprendiam com a gente, entendeu? Então isso era muito importante, a gente tá aberto a mostrar que, tipo assim, tá tudo bem não saber, sabe? Tá tudo bem errar, tá tudo bem falar merda, entendeu? Desde que você esteja disposto a aprender com isso e se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Eu costumo brincar que, por exemplo, quando eu era dono de hostel e eu recebia os funcionários, os voluntários, eu dava um treinamentozinho básico sobre questões de gênero e de sexualidade, para também deixar muito claro o lugar onde ele estava entrando, porque também quem não se enquadrasse, abraço, beijo, tchau. E é uma coisa, a gente fala uma vez, né? A segunda vez que a pessoa repetiu o erro já não é por ignorância, já é porque do caráter dela, da índole dela, né? E ontem eu perguntei para o Átila uma questão sobre treinamento, e a gente falou muito por cima disso, e eu queria que você falasse, porque assim, a gente teve uma questão ontem, vamos falar rapidinho, né? O presidente da Embratur ontem falou uma coisa muito bonita, né? Uma coisa muito nobre em relação a gente, numa live com a Damares Alves e com outras pessoas desse grau de pureza. Ele disse que, entre aspas, nada contra quem usa seu orifício rugoso infralombar para fazer sexo. O presidente da Embratur. Oi? Não consigo. Uma dificuldade para falar cu, né, gente? Não é? O orifício rugoso infralombar. Eu nunca tinha ouvido esse termo, eu vou até anotar. E a gente está num momento em que o Átila me contou ontem que o governo tirou a cartilha do ar, né? E a Câmara está com um projeto de começar a fazer mais essa aproximação. Me conta mais o que a Câmara pode ajudar para os empresários que estão assistindo a live e que estão falando, tá, e agora? Eu quero ter um hostel inclusivo, eu quero trazer esse público de uma maneira respeitosa para minha casa, mas eu não sei como fazer. Como que eles podem fazer, Átila? Então, vamos lá. Vou iluminar de leve aí pelo que você falou. A gente teve essa fala infeliz de ontem, a Câmara até soltou uma nota na imprensa, está rodando aí uns meios de comunicação, uma nota de repúdio, mas também, tipo, cobrando um posicionamento dos meios de comunicação para poder falar sobre isso. Enfim, isso ainda vai dar pano para manga. Sobre o manual de comunicação, infelizmente, manual de comunicação não, manual sobre atender bem o turista LGBT. Isso é uma coisa que existia. Tinha um site lá no Ministério, tinha no site do Ministério do Turismo esse manual. A gente tinha esse material para distribuir, era uma cartilha, eu não sei se o pessoal do hostel, do Café Hostel, já teve, era uma cartilha pequena, assim, que era rosa e alguma coisa na frente. Eu tinha uma aqui e eu esqueci de separar para mostrar. Esse manual foi simplesmente tirado do ar do nada, sem aviso, agora, no ano passado, na mudança de governo para o governo atual, o governo federal. E esse manual, um novo manual vai ser feito graças a uma parceria da Aliança Nacional LGBTI, que é um grupo de militância nacional aqui no Brasil, em parceria com a Câmara, tanto que o presidente da Câmara, que é o Ricardo, ele faz parte agora também do Conselho de Turismo da Aliança, para a gente poder desenvolver um material novo por outros caminhos, já que o governo federal não faz. Então, isso vai ajudar todos os empresários, para começar, porque é um material básico daquela coisa tipo, como tratar pessoas pelo nome social. Como você lidar com pessoas trans no seu estabelecimento, com pessoas, com casais homoafetivos, o que é a identidade de gênero, o que é sexualidade, a diferença entre as coisas. Era tipo o beabazinho mesmo, que serve muito para os empresários entenderem e mostrarem para as suas equipes, que é tipo um pontapé inicial. A Câmara, nós também somos hoje a entidade equivalente, né, porque na verdade a gente se fundiu com a Associação Brasileira de Turismo LGBT. É uma associação de empresários. Tem um custo, mas é super básico. Quem quiser depois saber um pouco mais pode procurar a gente por aí. E a gente está, inclusive, reformulando esse plano de associados para poder trazer as pessoas mais para perto, os empresários mais para perto, para a gente promover debates e trazer mais informação, trazer reuniões, trazer novidades do mercado, para as pessoas irem se atualizando com relação
a turismo LGBT, porque toda hora sai coisa nova. Acabou de sair uma pesquisa da IGLTA, que é a Associação Internacional de Turismo LGBT, que é parceira da gente, falando sobre as intenções do turista LGBT no pós-pandemia. Então, tipo, isso dá uma luz muito legal para os empresários terem uma noção do que o turista LGBT está interessado, e principalmente festas, festivais, viagem de cruzeiro, não cabe aqui nos hostels, mas foi uma coisa que apareceu pra caramba. Os brasileiros estão super ávidos para viajar de novo. Então, prestar atenção no que está acontecendo no nosso mercado é uma forma de, assim, saber melhor como trabalhar com o nosso meio, entendeu? E a Câmara tem lá o site, a gente tem as redes sociais no Instagram, no Facebook, a gente está atualizando direto, tem muita coisa acontecendo. Então, um passo legal que não custa nada é seguir a gente, tipo, compartilhar as informações que a gente tem produzido e divulgado. Isso ajuda a gente pra caramba a ter maior alcance. E no próximo passo, se tiver interesse em saber mais, em participar dos treinamentos, dos nossos eventos, tentar se associar à Câmara, né? Procurar a gente. Não é um valor fora da realidade, é uma coisa super acessível para as empresas, independente do tamanho, se for uma empresa pequena, uma empresa maior. E assim, avançar um pouco mais nessa conversa com a gente. Inclusive, porque, como eu falei, a gente pode trazer treinamentos para os empresários, para as suas equipes, reuniões. Hoje a gente está aí todo mundo atualizadíssimo com essa história de Zoom e reunião digital. Fica mais fácil, mais rápido. Né? Fica mais fácil e mais rápido ainda, né? Então, pode contar com a gente, com o nosso trabalho aí para poder se atualizar e, enfim, trazer um resultado melhor de inclusão e de negócios, né? Boa, tem gente aqui das associações de hostel assistindo, então, assim, gente, eu acho muito interessante que as associações olhem para essa questão, olhem para essa questão da hospitalidade, porque, como a Átila falou algumas vezes, é uma ilusão muito grande a gente falar que todo mundo é igual. Na verdade, é uma mentira que todo mundo é igual, né? Nós somos todos diferentes e temos que ser respeitados dentro das nossas diferenças. Então, a gente já está dando 1 hora aqui de conversa, eu nem reparei, mas enfim, faltam alguns minutinhos. Eu queria, inclusive, com a Natasha, abordar uma coisa que o Átila falou das pessoas trans em relação ao nome social. Como que você sentiu? Eu acho que você já tem os seus documentos retificados, eu não lembro. Sim, eu tenho meus documentos retificados, tem 1 ano. Eu justamente voltei para o Brasil para resolver essa questão, porque é um fardo para a gente que é trans, né? Acho que tira 30%, sei lá, do fardo da nossa transição. É uma coisa, uma luta que foi muito grande para mim. E no Uruguai, eu fui muito respeitada, não vou mentir. Na questão, acho que creio que institucional, eu acho que o governo, os próprios hotéis, quando eu ia para algum hotel, fazer alguma atividade, alguma coisa fora do hostel que eu trabalhava, sempre me perguntavam como eu queria ser tratada, nunca tinha, assim, sempre houve respeito, assim, até no comércio mesmo, quando eu ia no grande comércio, havia o respeito. No Paraguai houve alguns casos de transfobia, no hostel que eu trabalhava também, porque tem a questão do banheiro, né? Eu passei por situações onde, por exemplo, 2 rapazes europeus, não sei qual é o país deles, não lembro, que eu tava no banheiro feminino, eles me viram no banheiro feminino e falaram assim, olha, se ela pode, nós também podemos. Olha a história, gente. Como assim, gente? Se falou assim, apontou, assim, um falou em inglês isso, eu não percebi, mas aí o outro falou em português e eu percebi. Só que eu sou uma pessoa também que faço leitura de como a pessoa está olhando para mim, como ela está se comportando diante da leitura que ela está tendo de mim. E aí aconteceu muito isso, aconteceu situações onde as pessoas não queriam compartilhar o banheiro coletivo comigo, tinha situações de quarto também, porque no último hostel que eu fiquei lá em Montevidéu, o quarto que eu fui usar era um quarto masculino, não me botaram num quarto feminino, depois que se conscientizaram e me fizeram um quarto só de voluntários e todos os voluntários ficavam juntos. Mas quando eu entrei no hostel, só tinha eu de voluntária inicialmente, eu fiquei num quarto só de meninos, sabe? E aí depois eu também comecei a falar, nossa, não tô me sentindo muito bem, sabe? No começo, assim, eu falei assim, quero só um lugar para ficar. E a transfobia, acredito que ela acontece assim. Quando a gente está mais precisando e a gente fala, não, vou deixar acontecer porque a gente está precisando. Só que a gente não deve permitir.
essas microviolências, essas situações acontecerem, porque isso afeta, de alguma maneira, a nossa vida, a nossa saúde mental. Aconteceu muito isso comigo, da questão do banheiro. Ainda acontece com muitas trans, comigo mesmo acontece, pelo fato de eu não ter passabilidade, ser uma trans preta. Eu não lembro de outra situação que eu tinha passado, mas eu acho que também na questão do café da manhã, eu percebia que algumas pessoas também tinham um certo nojo, sabe? Eu acho que as pessoas não sabiam... Tinha gente que não sabia conviver com o fato de eu ter o cabelo crespo. Tinha gente... já passei por situações onde a pessoa pediu para trocar de quarto e a pessoa falou, claro. Inclusive o hostel que eu trabalhei, eles fizeram um comentário falando, nossa, o hostel estava cheio de Pablo Vittar, sabe? Fizeram um comentário assim... E todos os voluntários ficaram rindo. Nossa, agora tá cheio de Pablo Vittar no hostel. Gente, se vocês forem no hostel, até o dono do hostel riu da situação. Eu falei assim, meu Deus, eu vou tomar um expor, eu vou ser mandado embora desse hostel. E aí, a questão da segurança que você comentou, né, Átila? De garantir a segurança, né? Sim. Também, né? Porque assim, a falta de respeito, ela leva para a falta de segurança. Então, assim, é o que ela falou, não aceitar, desde a microviolência, os preconceitos que passam um pouquinho mais suaves, porque eles vão abrindo espaço para que coisas piores aconteçam. Entendeu? Então, se você não vai cortando essas arestas antes que elas cresçam, isso vai virando um monstro que, quando a gente vê, as situações graves estão acontecendo e, tipo... As pessoas acham que tá tudo bem, porque não, mas ontem deixaram falar isso, anteontem deixaram falar aquilo, hoje alguém levou... Por que eu não posso agora, né? Tipo, eu vi o cara, sabe, falando um negócio, eu também posso, o outro posso, daqui a pouco alguém parte para agressão, porque todo mundo podia estar falando aquilo, tipo, não, né? É bom cortar o mal pela raiz, é bem essa expressão mesmo. Uma coisa que acontecia muito interessante no Campo Hostel era que nas reuniões a gente tinha a oportunidade de realmente debater sobre as coisas, sabe? Eu vivi em outros hostels em que as reuniões eram pautas específicas sobre as coisas que as pessoas fizeram erradas, enfim, e só isso, eram só broncas. Mas a gente tinha a oportunidade de debater sobre muitas situações que a gente estava vivendo pessoalmente e até socialmente com os hóspedes que estavam convivendo ali com a gente, entendeu? Então, a gente aprendia muito um com o outro, debatendo ali dentro mesmo das reuniões, sabe? Era muito construtivo porque a gente sempre sabia o que estava acontecendo, entendeu? Se estava rolando um machismo, se estava rolando uma transfobia. Então, o fato da gente poder falar sobre isso, de ter um momento específico para a gente poder falar sobre isso, ajudava muito nessa parte da capacitação, né? Que a gente estava falando no começo. Boa. E vocês sempre, Luiz e Karina, né? Vocês sempre fizeram essas reuniões mais na questão de conversar do que de levantar as coisas que estavam erradas no hostel? Sempre foi essa a ideia? Exatamente, a gente tentava fazer reuniões a cada 15 dias, entendeu? Às vezes estava indo tudo tão tranquilo, que passava desses 15 dias, e daí dava para dar aquela reuniãozinha, mas o negócio é que eu não chegava na reunião falando assim, gente, aqui, preciso falar um negócio que tá me incomodando. Eu chegava para cada um deles e falava assim, Rick, e aí, como é que você tá? Quanto tempo faz que você tá aqui, entendeu? O que você tá achando do hostel? O que você tá gostando? O que você mais gosta? O que você menos gosta? Tem alguma coisa que tá te incomodando? Você quer falar alguma coisa? Aproveita, gente. Esse é o momento que vocês têm que me xingar, falar o que vocês têm que falar, entendeu? Que não tem crise. A gente tá aqui pra conversar, entendeu? Então, eu sempre deixei isso muito claro. Eu sempre falava assim, vocês fazem da minha casa a casa que ela é. Ai, gente, eu fico emocionado. Vocês fazem do Café Hostel o que o Café Hostel é. Então, assim, eu nunca vou deixar ninguém passar por cima de vocês. Eu nunca vou deixar nada acontecer com vocês, entendeu? Então, fala pra mim. Se tem alguma coisa incomodando, fala pra mim. Se tem algum hóspede que tá sendo cuzão, a gente manda embora. Não é pelo dinheiro, é pela convivência, entendeu? É pela vida que a gente leva aqui, entendeu? Não é pela grana que esse hóspede vai me dar. Manda embora, entendeu? Porque assim os outros hóspedes vão aprendendo também. E a gente sempre deixou muito claro que o hostel é nosso. O hóspede, ele é um hóspede. Então, o hóspede não tem direito de desrespeitar ninguém. Seja por qualquer seja motivo, entendeu? Então, qualquer hóspede desrespeitou, a gente fala, você é autoridade aqui, não precisa me mandar mensagem, não precisa me ligar. Você se sentiu desrespeitado, o hóspede desrespeitou você, manda embora. Acabou. No outro dia, a gente não precisa nem conversar. Se você achou que foi motivo suficiente para mandar ele embora, você tem autoridade, você pode mandar ele embora. Então, a gente sempre valorizou muito isso.
Não, isso é muito legal. E o que você falou, Luiz, de que é o seu staff que faz a sua casa, realmente, quando eu fiquei no seu hostel, foi assim, eu não queria ir embora, e aí eu ia embora, falei, não, vou ficar mais um dia, mais um dia, mais um dia. E eu saí com os staffs, eu fui eu acho que era pré-carnaval, tava rolando, não era pré-carnaval ainda não, tava rolando alguma coisa, eu fui para Vila Madalena, enfim, a gente saiu, e era realmente assim, a energia deles dava a energia da casa e a liberdade que eles tinham era visível. A liberdade que eles tinham para ser quem eles eram era muito visível na atuação deles do dia a dia. Assim, a pessoa ela tem segurança para trabalhar e liberdade para trabalhar, né? Bom, a gente vai. Eu vou começar a encerrar. Eu vou pedir. Ó, tem gente aqui falando. Ah, tem um maestro aqui que foi meu primeiro maestro. Olha que legal. Eu vou começar a encerrar agora com vocês. Eu queria agradecer primeiro ao Átila, pedir para ele deixar uma mensagem da Câmara de como você está vendo o cenário agora do turismo e, enfim, deixar uma mensagem final aí para todo mundo que está assistindo. Bom, gente, então, primeiro, obrigado pela atenção e pelo espaço. É sempre bom poder trazer um pouco assim do debate do que a gente faz e das nossas ações para outras pessoas. Venham conhecer o trabalho da Câmara, por favor, procura lá. Se jogar no Google é muito fácil de achar, nas redes sociais também, Facebook, Instagram principalmente. Para os empresários que quiserem se aproximar um pouco melhor, a gente está aberto à conversa, então dá para bater um bate-papo, tem o nosso e-mail, o meu é Rio, que eu estou no Rio de Janeiro, rio@câmaralgbt.com.br. Pode mandar mensagem, depois a gente troca o WhatsApp. Tá? A gente tem um canal muito aberto com todo mundo. E qualquer outra pessoa que tiver alguma dúvida, algum assunto e tal, estou à disposição. E, assim, no momento que a gente está vivendo, é muito importante que a gente não pare, que a gente, na verdade, faça um esforço para aparecer mais, porque senão seremos apagados, porque tem gente com um desejo incrível de que isso aconteça. Então, assim, a gente está aproveitando o momento mesmo antes da pandemia, tá? Mas de todo o cenário do atual, vamos colocar assim, do atual posicionamento majoritário da política brasileira, né? E tanto no âmbito federal quanto nas esferas inferiores, tipo Rio de Janeiro, quem é do Rio tem uma noção do que eu estou falando aí, que a gente tem obstáculos em todos os níveis, né? Para poder trabalhar com diversidade. Então, assim, no momento que a gente está vivendo, e depois mais ainda com a pandemia, a gente está trabalhando mais para que o nosso assunto chegue a mais pessoas, para que a gente cresça mais rápido, para que as coisas evoluam cada vez mais, né? Para que chegue mais longe a nossa mensagem. Então é isso, a gente conta com a atenção de todo mundo e estamos abertos aí a colaborar com, seja empresário, seja de outra área, seja por curiosidade, estamos aí também para a conversa, tá bom? Gente, assim, minha experiência, eu falei com eles há 2-3 dias atrás, eles foram super rápidos, inclusive agradecer ao Tavinho, que é o diretor de comunicação da Câmara, que me respondeu, acho que era 11 horas da noite, falei, gente, tem alguém online ali 11 horas da noite respondendo, foi ótimo, e a gente em 2 dias conseguiu armar e ter esse programa. Muito obrigado, agradeço o Tavinho aí, depois eu vou agradecer ele aqui pelo WhatsApp também. E agora eu queria pedir para a Natasha deixar a mensagem dela, falar do seu projeto, chamar as pessoas para conhecerem. Gente, muito obrigado. Eu amei, assim, tão linda. Tô vendo vocês, assim, todos lindos, maravilhosos, gente. Quem quiser me seguir lá, dá uma força no @transnomad, no Facebook Natasha Roxy. Eu tô sempre lá falando sobre mim, sobre a minha vivência, sobre a minha narrativa. Quem quiser conversar comigo, bater um papo, querer entender mais sobre a vivência trans, eu tô lá disponível, tá, gente? No direct. E é isso, gente. Estou muito feliz. Eu gostei muito dessa live. Um beijo para vocês, gente. Obrigado mesmo, Natasha. Deixa eu chamar o Rick aqui agora para ele dar a palavrinha final. Oi, Rick! Então, gente, obrigado primeiro, Diego, né? É uma oportunidade boa a gente poder compartilhar das nossas vivências, né, com as pessoas. Eu também queria falar que eu amo muito a Luiz e a Karina.
Elas são pessoas muito importantes na minha vida e eu quero agradecer pelas experiências que eu tive no Café Hostel. Vocês são incríveis, eu amo muito vocês. E eu queria falar também sobre essa troca que a gente está tendo aqui, que é sobre informação, né, gente? Que não é só porque eu não sou trans, não é porque eu não sou negra, não é porque eu não sou lésbica, que eu não vou falar sobre isso, que eu não vou aprender a tratar essas pessoas em volta de mim, porque é o que o Átila disse, não somos iguais, mas a gente tem que entender que a diferença é normal, entendeu? E que a informação tá aí, gente, o Google tá aí, entendeu? Queria falar também que o meu Instagram, que é Rick Blindex, eu não coloquei aqui no meu nome, mas eu estou sempre gerando conteúdo, falando sobre pessoas que vivem com HIV, falando sobre pessoas LGBT, as nossas experiências enquanto LGBTs negras. Então, se informem para que a nossa sociabilidade seja melhor em todos os lugares, não só nos hostels. Obrigado, Rick. Te amo. Obrigado. E aí eu queria encerrar com eles dois, meus lindos, os invasores. Que invasão deliciosa. Gente, eu já falei com vocês rapidinho essa semana, porque eu sei que vocês estavam aí cheio de coisas, tenho acompanhado os stories de vocês desmontando o hostel, e eu sei como é. Olha isso, Jesus amado. É uma loucura. E eu sei como é desmontar um hostel, eu fiz isso em 2017, é pesado, é um filho que a gente enterra um pouquinho, mas eu queria primeiro parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês fizeram e dizer que eu espero muito que logo, em breve, vocês estejam com uma casa nova, levando esse café para uma casa nova, esse projeto de vocês que é tão bonito. E agora vocês falem aí, encerrem, que eu não vou falar, senão eu vou chorar. Bonel, você é maravilhoso, né? Eu também vou me segurar para não chorar aqui. Já chorei, né? Então, mas um recado que eu queria dar, na verdade, é para os empresários que ficam, que a gente tem que ter responsabilidade social. A gente tem que entender que sim, a nossa obrigação educar o nosso hóspede, entendeu? Se a pessoa ela é racista, se ela é homofóbica, se ela é transfóbica, ela não merece estar no seu lugar, entendeu? No seu estabelecimento. Se você permite esse tipo de coisa, você é uma pessoa assim também, entendeu? Dentro do seu coração. Então, assim, tem essa responsabilidade social. E quanto às pessoas LGBTs, gente, não abaixem a cabeça. Sejam fortes, sejam valentes. Porque a gente luta, mas a gente chega lá. A gente consegue conquistar um espaço para a gente ser lembrado, para a gente ser memorável. É só a gente não abaixar a cabeça, a gente tem que ser valente. E falar também para os empresários, primeiro, que é muito importante que a gente enderece as diferenças, a gente fale sobre racismo, a gente fale sobre homofobia, transfobia, né? Então, é importante isso, porque esse papo de é todo mundo igual, é só respeitar todo mundo, ele não é válido. Infelizmente, a gente vive num mundo muito cheio de preconceitos, de vários tipos de preconceitos, e a gente precisa falar sobre eles para enxergar, para talvez enxergar melhor todos esses preconceitos, todas essas diferenças, elas precisam ser enxergadas e a gente precisa tratar delas, porque tratando delas, a gente faz o ambiente melhor. Simplesmente fingir que elas não existem não vai mudar nada, entendeu? Quando a gente percebe que elas existem e a gente trabalha em cima daquilo lá, é isso que faz a grande diferença, e é isso que a gente tem tentado fazer. A gente está dando uma pausa, né? A gente ainda não sabe quão longa ou quão curta vai ser essa pausa, mas a gente vai voltar, a nossa empresa vai continuar aberta, a gente só está entregando essa casa, né? Então a gente está fechando essas portas, mas a gente sabe que outras portas estão abertas e a gente vai estar aí, nossas redes sociais vão continuar ativas, então continuem seguindo o Café Hostel, segue o Luiz, segue a Karina, a gente vai continuar ativo. E quem sabe vocês podem, daqui a um tempo, participar de uma caça a uma nova casa aí pro Café Hostel, né? Porque a gente vai voltar, a gente tem certeza disso, né? A gente estava num momento muito bom, um pouquinho antes dessa pandemia. A gente sabe que a gente está fechando, não é por nossa incompetência, porque nós somos maus empresários, ou nada disso. A gente sabe que são circunstâncias que a gente não controla, mas a gente tem essa paixão. É uma coisa que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, né? Até a gente tá bem velhinha na recepção, o Luiz já tem a voz dele de velho da recepção. Oi, querido, acabou de chegar, né? Tá viajando. E a gente vai estar lá velhinha recebendo jovens viajantes, energia, né? Fazer mochilão,
Quando eu tinha a sua idade, eu também fazia essas coisas, mas agora eu já não faço mais, não. Espero as pessoas virem até mim. Aí é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente ama. A gente ama esse mercado, a gente ama as pessoas que estão aqui e a gente tem uma missão, né? A nossa missão é receber bem as pessoas LGBT, as pessoas pretas e fazer elas se sentirem em casa. A gente sabe que a gente tem uma comunidade que está aí com a gente, de viajantes e de pessoas que passaram pela gente, e a gente sabe que tá todo mundo mandando boas energias, tá todo mundo mandando amor, e a gente agradece muito todo mundo, e a gente é isso, gente, é uma pausa, tá? A gente vai voltar. Que bom ouvir isso, realmente eu fico muito feliz de ouvir isso, e vocês e vocês fazem isso muito bem, vocês têm amor ao que vocês fazem. A gente sempre falou assim, para fazer hostel tem que ter amor, gente, porque não é fácil, a gente não ganha muito dinheiro. Principalmente essa parte. Então é por amor, é porque a gente gosta realmente do que a gente faz, de receber pessoas na nossa casa. E é isso. Eu vou encerrar agora. Muito obrigado a todo mundo que participou. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, que está aí e que acompanhou essa 1 hora e pouco de conversa. Essa foi a 2ª edição do Experiência Brasil, foi uma edição muito especial para mim. Quem me conhece sabe que esse assunto para mim é muito caro e é o lugar onde eu dou a minha cara a tapa, sim. Então é isso, quinta-feira que vem tem um próximo Experiência Brasil às 5 horas da tarde, terça-feira que vem tem o próximo Hostel em Pauta às 10 horas da manhã, e eu espero todo mundo comigo, e é isso, gente. Beijo, tchau. Gente, obrigado. Encerrei.